Olá pessoal, Deus abençoe sua vida, sua família. É muito bom ter você aqui para meditar na Bíblia. Eu estava perguntando para Deus o que pregar para vocês hoje e Ele me deu uma direção. Sabe, quais são os perigos de nos afastarmos de Deus? Tenta imaginar você voltando a ser a velha criatura. O que você acha que seria capaz de fazer? Eu tenho quatro referências bíblicas. A última vai te trazer um alerta muito grande. Você já viu pessoas que ao se afastar de Deus fizeram loucuras, que quando as outras olham assim dizem: como pode essa pessoa estar fazendo isso? Outro dia ela estava na presença de Deus. Tudo é espiritual, pessoal. A pessoa que não é espiritual vai chamar de qualquer outra coisa. Eu quero falar primeiro sobre Saul, o rei Saul, o primeiro rei de Israel. Você acha que Deus errou quando escolheu Saul? Deus não errou quando escolheu Saul, quando me escolheu e quando escolheu você. Quem erra somos nós. Saul cometeu um erro. A gente vai falar sobre isso e as consequências desse erro e o que ele fez tentando acertar. Quando uma pessoa está sem direção, ela vai afundando cada vez mais, um abismo vai chamando o outro, ela comete loucuras. Fica até o fim. Eu tenho certeza que Deus vai te ajudar, tá bom? Antes eu quero fazer a nossa oração do início, pedindo a Deus para poder conduzir essa pregação breve, mas que vai vir dele. É a palavra dele. Vamos orar? Pai querido e amado, pedimos ao Senhor que tome a direção de tudo o que vai ser falado. Nos oriente, ó Deus, segundo a tua palavra. Nos mostra, meu Pai, os perigos de vivermos longe da tua presença e na desobediência. No nome e para a glória do Senhor. Amém e amém. Graças a Deus, antes de te entregar essas referências bíblicas, falando sobre Saul, e a última é mais forte, eu peço que você curta o vídeo, tá vendo esse dedinho para cima? Toca nele uma vez só. Tocou? Deus te abençoe. Se você quer receber o nosso próximo conteúdo, a oração da noite, oração do dia, a mensagem de reflexão, tá vendo essa palavra inscrever-se que está aparecendo do lado do meu nome? Toque nela. Agora apareceu o sino, toca nesse sininho e seleciona a palavra todas. Sejam bem-vindos. Tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração através das orações e das mensagens. Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero te dizer é que Saul, quando estava bem com Deus, ele expulsou da terra, dali de onde eles viviam, ele expulsou todas as pessoas que trabalhavam com adivinhação, que eram, sabe, aquelas pessoas que Deus não se agradava dessas práticas. Então o rei Saul colocou para correr, para sumir do meio deles. Ele fez isso de forma assertiva. Repare, quando ele estava bem com Deus, quando ele ainda era conduzido por Deus, ele cometeu essa atitude correta. Então ele passou a desobedecer a Deus. Aí aqui em 1 Samuel, capítulo 28, versículos 6 e 7, começa a mostrar a loucura quando uma pessoa se distancia de Deus. Vamos ler. Leia comigo. Vendo Saul o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo e muito se estremeceu o seu coração. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus servos: apontai-me uma mulher que seja médium, para que me encontre com ela e a consulte. Disseram-lhe os seus servos: há uma mulher em Endor que é médium. Deixa eu falar para você aqui uma coisa. Ele já não tinha mais a resposta de Deus. Deus já não falava mais com ele devido, sabe, à rotina dele de desobediência. Saul estava topando tudo para não perder o reinado. Então ele consultou ao Senhor, não teve resposta. Uma das coisas que, sabe, acontece na vida de quem vive na prática da desobediência é o silêncio de Deus. Sabe, é a barreira que se cria entre Deus e o pecador que vive na prática do pecado. Só que ele não se contentou com a falta de resposta de Deus. Ele queria uma resposta. Então ele foi consultar a mulher que ele expulsou daquela terra. Olha só como, quando uma pessoa se distancia de Deus, ela começa a fazer coisas
que outrora reprovava. Você conhece pessoas assim? Que reprovavam uma coisa e hoje praticam aquilo que reprovavam por estar se distanciando de Deus. Ficou cego. Então ele voltou a fazer algo que ele reprovou. No versículo 8 vai dizer assim, Saul disfarçou-se, vestiu outras roupas e se foi, e com ele 2 homens. E de noite chegaram a mulher e lhe disse: peço-te que me adivinhes pela necromancia e me faça subir aquele que eu te disser. Respondeu-lhe a mulher: bem sabes o que fez Saul, como eliminou da terra os médiuns e adivinhos, porque, pois, me armas a cilada à minha vida para me matares. Ela nem sabia que estava falando com o próprio Saul, disfarçado. Ele sabia que era errado aquilo, ele foi disfarçado, cego. Sabe, eu e você, se não vigiarmos, a gente fica como um cego, como Saul, com a mente perturbada. Sabe aquela pessoa que quanto mais ela quer acertar, mais ela se afunda no erro, mais ela desce a ladeira, mais ela se atola na lama, em busca de querer resolver o problema. Já viu aquela pessoa que ela quer pagar uma dívida fazendo outras dívidas? Ela quer se justificar, acaba atrapalhando tudo. Assim era Saul. Ele queria defender a qualquer custo a permanência dele no poder. Só que Deus já o havia rejeitado. Essa mensagem de hoje está um pouco mais rápida, objetiva. Eu vim aqui apenas para te dizer isso. Cuidado para você, e eu também tenho que tomar esse cuidado. Cometer loucuras que hoje nós reprovamos. E se não vigiarmos, amanhã ou depois podemos praticar aquilo que reprovamos hoje. É só se distanciar de Deus. Não queira pagar para ver. Quem é você e eu sem Deus? Não está escrito? Sem mim nada podeis fazer. Eu vou te dar uma mensagem agora que vai te causar um temor forte no seu coração. Veja a loucura do rei Saul, praticando aquilo que era reprovado por ele mesmo. E no livro de Mateus, capítulo 12, é mais forte ainda. Olha só o que vai dizer. Leia comigo aí. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Veja bem, a palavra está nos alertando. Se eu permitir que esse espírito que lá no ano 2001 saiu do meu corpo, porque eu entreguei minha vida para Jesus, se eu permitir que ele volte devido à rebeldia e à prática do pecado, o meu estado hoje se torna pior do que antes de conhecer Jesus. Aí eu passo a fazer coisas que eu nunca pensei em fazer, que hoje eu repudio. Eu conheço pessoas que nunca tiveram vício algum, se distanciaram de Deus e hoje são viciadas. Se você perguntar para essa pessoa como isso aconteceu, ela fala: não sei explicar. Eu estou fazendo algo que eu sempre disse que era errado. Saul estava se consultando com a mulher que ele expulsou daquela terra. Ele não concordava com aquele ato. Esse é o perigo de vivermos longe de Deus. Você acha que você vai continuar sendo a mesma pessoa que é hoje com Jesus se você se distanciar dele? Sério que uma pessoa pode imaginar que ela vai levar uma vida normal, longe de Jesus? E essa palavra aqui, Mateus 12:43, o título fala a estratégia de Satanás. O nosso corpo, o meu corpo e o seu corpo é visto pelo diabo como casa. O templo não é a igreja física que você frequenta. Você é o templo, eu sou o templo. Nós somos a igreja. Quando fala Jesus já vem buscar a igreja, é eu e você. Não é denominação,
sabe? Então o diabo vê você como casa, eu como casa. Ele está sempre dando uma passadinha aí, deixa eu ver como é que está esse coração, está cheio, está vazio, está cheio de pecado. Se ele passa e encontra esse coração, essa casa vazia de Deus, ele entra, mas eu não permito, não tem permissão. A única coisa que fecha a porta para o diabo é a presença de Deus. Perdeu a presença de Deus, a porta está aberta, você e eu, querendo ou não, aceitando ou não. Repito, a única coisa que o impede de entrar é a presença de Deus. E se eu permitir que ele volte para a minha vida, ele traz 7 piores e o meu estado hoje se torna pior do que o primeiro. Agora você entende porque muitas pessoas hoje que nunca beberam estão no vício, viraram alcoólatras, nunca fumaram, hoje fuma, cheira, sabe, usa todas as drogas. Tem diversas mulheres, diversos homens, vivem uma vida perdida. E ela fala assim, como que eu cheguei a esse ponto? É a palavra se cumprindo, sabe? Tome cuidado para você não se distanciar de Deus como Saul se distanciou bem pequenininho. Foi, sabe, desobedecendo bem pequenininho. Só que ele não se arrependeu. Por isso ele perdeu tudo. Davi cometeu um pecado aos olhos humanos infinitamente maior do que o de Saul. Você vê Davi o tempo todo, Deus, não aparta de mim teu espírito, não aparta de mim a tua presença. Era só o que ele queria e Deus teve misericórdia dele. Então fica aqui essa reflexão. Não permita que o diabo faça da sua vida uma vida de destruição. E a única coisa que impede isso não é a Bíblia aberta, não é a sua denominação, não é a sua religião. A única coisa que impede o diabo de voltar para casa, que é o nosso corpo, ela estando preenchida da presença de Deus. Reflita sobre isso. Compartilhe essa mensagem com pessoas que você sabe que estão se distanciando de Deus. Isso é um alerta para mim e para você, tá bom? Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te ilumine. Até a próxima mensagem. Um abraço, fiquem todos com Deus.